Olá, gente, boa noite. Estamos no ar ao vivo, hoje, dia 23 de março de 2019, agora 20 horas. Hoje, aqui no canal do Homeschooling é Legal, tenho o prazer de trazer uma pessoa que vai falar para a gente aqui, esclarecer, né, todas as nossas dúvidas aí com relação ao acórdão, né? Saiu este acórdão agora do julgamento que aconteceu lá em setembro. Tenho certeza que quem já ouviu falar de homeschooling já ouviu falar desse julgamento também, tão falado, né? E esse acórdão finalmente saiu. A gente está aí há tanto tempo, né, esperando isso daí, e agora vamos entender um pouquinho mais, né? Porque eu falo para vocês, parece uma outra língua, né? Eu peguei o texto, saiu o acórdão, a primeira coisa que eu fiz foi lá, eu abri o acórdão, eu comecei a ler e falei, tá, mas e aí, né? Então, é importante a gente que não entende a língua, né, do legal, dos advogados, dos ministros, é importante a gente entender, nós como pais, educadores também, estarmos aí a par do que foi decidido e como que isso vai afetar a gente, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então eu quero apresentar agora para vocês o Carlos Eduardo Rangel Xavier, que é, primeiramente, pai homeschooler. Eu acho que essa é a primeira coisa, né, mais importante. É o pai, faz educação domiciliar para seus filhos. Ele é procurador estadual no Paraná, mestre em Direito. Eu estou tentando achar aqui o mini currículo que ele me mandou aqui, mas eu não estou achando. Mas ele vai se apresentar melhor. Eu me apresento, pode deixar. E é isso. Boa noite, Carlos. Como é que você está? Boa noite, Wesley. Opa. Então, você já deu as credenciais básicas, né? Mas vou aproveitar, eu sou pai homeschooler antes de qualquer coisa, né? Mestre em Direito. Sou procurador do Estado, ou na atual conjuntura, advogado do diabo, se você preferir. Sou também professor universitário e tenho 2 canais no YouTube, Teodidatas, falando sobre teologia, né, basicamente, Bíblia, né, cristianismo, e sobre o direito sem juridiquês, sobre direito. O pessoal do homeschooling aí conhece bastante, porque já tem muitos vídeos sobre homeschooling lá. Aliás, desde o julgamento do dia 12 de setembro, né, o canal ele enveredou praticamente para vídeos sobre homeschooling, sobre libertarianismo, depois veio as eleições, então sobre política, e esse ano eu não consegui retomar os vídeos sobre direito. O libertarianismo e o homeschooling, claro, o homeschooling tem um aspecto jurídico, né? Mas eles têm ocupado bastante do conteúdo dos vídeos lá do Direito Sem Juridiquês. Então, basicamente é isso. Estamos aí para conversar sobre esse julgamento, né? Agora que o acórdão foi efetivamente publicado. A decodificação do juridiquês é uma coisa importante, né? Nos 2 vídeos em que eu postei, o vídeo em que eu analiso o julgamento, né? O vídeo que eu analisei o julgamento lá no dia 12 de setembro, naquela semana, e esse vídeo agora em que eu já me manifestei a respeito do acórdão, eles já trazem esclarecimentos. Mas sempre fica uma dúvida, sempre fica uma situação, né? A gente pode falar também do próprio conteúdo do julgamento aqui para tentar elucidar melhor, né? E estou à disposição realmente para os esclarecimentos que você e que o pessoal que estiver participando aí tiver para fazer, né? Para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso, o pessoal poder entender bem o que está acontecendo. Excelente, maravilha. Então, é o seguinte, você que está assistindo, eu quero dizer para você que fique à vontade para mandar as suas dúvidas nos comentários aqui, tá? Eu estou monitorando e, na medida do possível, vou colocar aqui as perguntas para o Carlos, certo? Vamos lá. A primeira coisa que eu acho que é importante a gente entender, certamente pessoas que vão entrando para ver o vídeo, né? A transmissão ao vivo, assim, as pessoas vão entrando e pega não necessariamente do início, mas eu acho que é importante a gente falar, se for necessário repetir, primeiramente sobre o sobrestamento. Eu acho que isso é o que está mais apertando aí as famílias querendo saber sobre isto, né? Este ponto. Então, agora que saiu o acórdão, o sobrestamento
Não vale mais? Vale? Porque a gente sabe que mesmo, apesar de sobreassessoramento, muitas famílias estavam sendo processadas. sim. Como é que funciona isso, Carlos? Então, processualmente, né, Wesley, a situação é a seguinte. Eu falo assim porque muitas vezes até mesmo a experiência na operação do direito no dia a dia ela não revela isso, né? Mas processualmente a situação é simples. O sobrestamento ele vale de fato até a publicação do acórdão, né? Feito o julgamento, então publicado o acórdão, aí não vale mais o sobrestamento, a disciplina, né, do processo civil, o que o Código de Processo Civil quer é que o entendimento que foi firmado pelo STF nesse julgamento, que forma um precedente, né, ele então seja aplicado aos casos que foram sobrestados, né? Isso não quer dizer também para evitar assim já um alarme imediato, né? Isso não quer dizer que porque vamos dizer que uma pessoa foi denunciada, né? Ou enfim, está com uma ação civil do Ministério Público contra ela, a ação começou agora. A pessoa foi notificada lá, né, o procedimento na vara da infância e da juventude, foi citada, enfim, a ação começou agora. Não quer dizer que a pessoa está imediatamente condenada, não é isso. Né? O processo tem que seguir o seu trâmite, a direito de defesa, né, produção de provas, essas coisas todas. Mas, vamos dizer assim, o fato de o Supremo ter julgado realmente fez com que os processos possam retomar o seu curso, retomar o seu trâmite, reiniciar, né? O que aconteceu nesse meio tempo, processos retomados ou processos iniciados. Iniciar o processo até não teria problema, mas o processo teria que iniciar e ficar suspenso, né? Processos retomados após o dia do julgamento, né, a data do julgamento lá em setembro do ano passado, isso foi um equívoco da parte do Ministério Público, da parte dos juízes que fizeram isso, né, porque de fato eles precisariam esperar o acórdão, porque o que vincula, né, o que vai ser aplicado, na verdade, não é só por isso, não é só pela vinculação, não é só por aquele entendimento que vai ser aplicado, mas é porque realmente você só o sobrestamento, a suspensão dos processos, ela dura até a publicação do acórdão. Então, hoje não existe nenhum fundamento, né, no momento, para que nenhum fundamento legal, né, nenhum fundamento do Código de Processo Civil, para que os processos continuem suspensos, continuem sobrestados. Isso é um ponto muito negativo para a comunidade homeschooler em geral e para os pais, né, para as famílias que estão sendo processadas muito especialmente. Né? Alguém poderia dizer, isso a gente vê até no meio jurídico, e é por isso que eu digo que às vezes até os operadores do direito, por ser uma coisa também muito nova e muito específica, né, toda essa questão da disciplina dos precedentes no Brasil, os operadores do direito às vezes se atrapalham com isso. Alguém poderia dizer, até intuitivamente, não, mas ainda cabe embargos de declaração, então o sobrestamento ainda teria que aguardar os embargos de declaração. Veja que as pessoas até fariam isso de forma até meio intuitiva, né? Porque se você lembrar o caso do Lula, que foi bastante célebre, né? Quando o TRF da Quarta Região julgou o recurso tanto da defesa quanto da acusação, eles determinaram a prisão imediata após o julgamento dos primeiros embargos de declaração. Do ponto de vista processual, até mesmo do processo penal, se vai aplicar o entendimento do Supremo lá da prisão após o julgamento em segundo grau, não está tecnicamente correto isso, não é tecnicamente correto, né? Mas é por uma cautela, né? Então é o que eu digo, assim, numa medida desesperada, alguém que queira alegar, não tem que esperar ter embargos de declaração e julgamento e tal. Isso é uma tese que pode ser usada para tentar postergar esse sobrestamento. Mas eu até vou falar um pouco, eu acho que convém, de coisas que podem ser alegadas em embargos de declaração, né? Mas aqui eu estou falando de coisa que não é da minha alçada, né? Estou falando, tem que ter muito cuidado para falar isso, né? No vídeo mesmo dessa semana eu já falei, mas com todo o cuidado de deixar claro que isso é uma decisão estratégica da ANED como amiga da corte, né? E do escritório de advocacia contratado pela ANED. A gente fala conjecturando hipóteses, né? E eu até já vou antecipar isso, mas o acórdão foi omisso, por exemplo, entre tantas coisas, né?
a respeito de como fica a situação das famílias que estão ensinando os seus filhos em casa, né? Bom, o próprio Alexandre de Moraes se preocupou com isso lá pelas tantas, né? Isso apareceu como uma preocupação dele após uma intervenção do Toffoli, né, que foi referendada pelo Barroso. Né? Essa discussão está na página 178 e na página 179 do acórdão. Se alguém tiver o acórdão aí e quiser ver, está lá. É uma discussão bem breve. Como de fato foi breve no dia do julgamento, isso aí é a transcrição do julgamento, né? E o próprio Alexandre de Moraes disse: olha, o Supremo precisa dar alguma orientação para as famílias. Na cabeça do Alexandre de Moraes, eu acho que era: nós precisamos dizer que essas famílias precisam matricular seus filhos. Mais ou menos isso, né? Mas o Supremo não fez isso, certo? E não fez e perdeu uma boa janela de oportunidade de fazer. Pensando sob a lógica dos julgadores, né? Voltando a falar da tese de repercussão geral, né, que foi fixada, é isso que o pessoal acaba aplicando na prática, né? Mas, sob a ótica dos julgadores, então, o homeschooling não é incompatível com a Constituição, o homeschooling não é inconstitucional, e isso é importante a gente sempre frisar, né? E depois a gente pode aproveitar um pouquinho essa tese para tentar interpretar um pouco o julgamento para falar em possibilidade de embargo de declaração. E para falar em possibilidade de tese defensiva para quem está sendo processado, acho que talvez esse seja o principal ponto hoje, né? Mas o homeschooling não é incompatível com a Constituição. No entanto, não existe lei que regulamente, por isso não existe direito público subjetivo. Tá, então vamos lá. Ó, desculpa interromper você, mas vamos por parte. Tem Pois bastante não. coisa para explorar aí. Vamos Vamos lá. lá. Eu tenho certeza que as pessoas estão lá ansiosas para ouvir. Mas vamos por partes. Primeira coisa, tem algumas pessoas dizendo, eu falo para você porque eu já recebi, inclusive, ligação de jornalistas falando isso, Certo. pedindo entrevistas e tal. Tem pessoas que falam assim: ah, mas a informação que a gente tem é que o STF julgou inconstitucional, porque não Não. existe lei. Então vamos lá, vamos esclarecer isso. Agora que saiu o acórdão, acho que fica mais fácil a gente poder Sim. dizer com certeza, né? O STF, então, não julgou inconstitucional. Não. Essa informação ela é uma informação. Quem afirma isso está afirmando por total desconhecimento do que foi o julgamento ou por malícia, certo? O STF não disse que o homeschooling é inconstitucional. O Fux quis fazer isso, certo? O Lewandowski quis fazer isso. Essa é a tese do voto do Fux e do Lewandowski, mas eles foram minoria dentro da maioria. Tem tudo isso quando a gente analisa um precedente também do STF, né, pela forma como o precedente é formado. Mas a tese que prevaleceu é a de que o homeschooling é compatível com a Constituição em tese, né, ele não é vedado pela Constituição, mas ele é atualmente, né, vamos colocar assim, ilegal. Não existe base legal, base infraconstitucional. Tem a Constituição, tem as leis abaixo da Constituição. Né? Nenhuma lei abaixo da Constituição pode contrariar a Constituição, né? Mas o nosso direito se constrói ainda lá por conta do positivismo jurídico kelseniano, construção escalonada da ordem jurídica, todas essas coisas. Nosso direito se constrói como um sistema hierárquico, concatenado de normas jurídicas, né? E o STF normalmente não é positivista. Essa é uma visão do direito que está superada na Europa continental, pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial. E aqui no Brasil, pelo menos desde a Constituição de 88, né? Esse literalismo, esse positivismo assim, extremo, exacerbado. Mas o STF foi extremamente positivista, legalista e literalista nesse julgamento, por uma questão de viés político, ideológico, enfim, foi a forma como eles acharam mais fácil, a minha leitura, né, legitimar o discurso que eles tinham, a pré-compreensão ou preconceito que eles, a maioria dos ministros, tinham a respeito do assunto. Então, disseram que o homeschooling, entenderam que o homeschooling não tem base legal. Por não ter base legal, não existe o direito público subjetivo. Então a gente tem que. Aí você falou em separar, a gente tem que separar também. Aquela família, né, aquela criança, que hoje já deve estar na faculdade, né? Vamos falar a verdade. Isso é uma piada também, se a gente for pensar na realidade, né? A pessoa já foi educada em casa, né? E aí o STF está
dizendo algo que não vai ser aplicado para aquela pessoa, para ser aplicado em tese para outras pessoas. Tudo bem, quando a gente trabalha com precedentes, é assim mesmo, faz parte do jogo. Mas é bastante difícil até de explicar para um leigo, né, para uma pessoa comum, entender isso, né? Mas então o que acontece é que realmente a ação foi julgada improcedente, né? O recurso foi negado, o recurso teve provimento negado, e isso firma uma tese, certo? Essa tese leva à matrícula compulsória de todas as crianças que estão sendo educadas em casa, disse que eles não têm direito, disse que o homeschooling é ilegítimo, não vou até usar a expressão que está na tese de repercussão geral. O homeschooling é algo inexistente na legislação brasileira. Não existe direito público subjetivo do aluno ou da sua família ao ensino domiciliar. Isso significa que as famílias não podem praticar? Se você for assim, extremamente positivista na interpretação do acórdão, também. Isso significa que todas as crianças têm que ser matriculadas imediatamente? Não necessariamente, certo? Claro que juízes e promotores positivistas, legalistas vão fazer isso, vão interpretar assim, né? Mas existem teses que a gente pode construir em cima do acórdão, existem teses que a gente pode construir em cima da peculiaridade do funcionamento da própria jurisdição constitucional brasileira, em cima dessa coisa que o STF está fazendo aí, de como que isso se aplica aos casos concretos, né? Então existem teses que podem ser construídas. Agora, não é verdade que o STF disse que o homeschooling é inconstitucional. Acho que esse ponto é um ponto de partida, assim, é uma questão que precisa ficar bem clara, realmente. Né? Entendi, muito bom. Essa é uma preocupação importante, porque muita gente tem dito o contrário. E outra coisa, outra pergunta. Ahn, Algumas pessoas têm dito também o seguinte: olha, realmente o STF não declarou inconstitucional, porém, também não falou que é constitucional. Então, essas pessoas estão dizendo o seguinte: quando vier a medida provisória ou a lei, alguém que entrar no STF com sei lá, não sei os termos técnicos, sei lá, uma DPF, ou o que seja, Sim. o STF teria margem para dizer, agora com a lei concreta, a gente tem como declarar inconstitucional. Certo. Esse é o problema também da forma como eles votam, tá? O Marco Aurélio chegou a falar isso. A Carmen Lúcia deixa isso expresso, mais ou menos, no voto dela, né? Mas não foi isso que prevaleceu, certo? Ou melhor, não foi a declaração o STF não jogou o problema para baixo do tapete apenas, não varreu o problema para baixo do tapete, pelo menos, certo? A tese que prevaleceu é que o homeschooling não é inconstitucional, não é incompatível com a Constituição. Agora, isso impede o STF de... Isso é uma outra questão que diz respeito estritamente a controle de constitucionalidade, tá? Então é uma questão bem técnica. Isso impede o STF de julgar uma ação declaratória de inconstitucionalidade contra a medida provisória ou contra uma lei que venha a ser aprovada? Também não impede. Né? Então, por quê? Porque algo. Isso é também bastante contraditório, bastante incoerente e até controverso em termos de teoria do controle de constitucionalidade. Tá? Mas as decisões do STF, em tese, não vinculam nem o próprio STF. Com a teoria dos precedentes, a gente tenta superar isso um pouco, né? Mas é que aí, quando você tem uma alteração legislativa, ela entra em cena, então, falando assim, não com essa concepção bem rasteira, né? O STF não fica vinculado, mas até pensando que o STF fique vinculado, mas que sobrevém uma atividade legislativa concreta, né? Ou seja, se edita uma lei, efetivamente, e essa lei aplica uma série de parâmetros, o STF teria que ter a possibilidade de controlar em tese, né, verificar em tese se aquela lei, aquela medida provisória que tem força de lei, ela é compatível com a Constituição. Né? Então isso não veda que se questione, certo? Para ações individuais já fica um pouquinho mais difícil, porque daí o juiz individual fica pelo menos limitado àquilo que o STF já decidiu. Né? O que é um pouco complicado no acórdão, na fundamentação do voto do Alexandre de Moraes, é a distinção que ele faz entre homeschooling puro e homeschooling utilitarista. Me dá 3 tipos de raiva cada vez que eu ouço isso, mas, enfim. O Alexandre de Moraes, ele afirma, eu vou até
ler aqui o que está na ementa, certo, do acórdão. Ele afirma que o homeschooling puro é inconstitucional. Talvez seja isso que o pessoal esteja dizendo, certo? Porque se você for parar para pensar, sem regulamentação do Estado, sem fiscalização do Estado, o que a gente está fazendo hoje é homeschooling puro, certo? Isso, de fato, no voto do Alexandre de Moraes, né, isso foi considerado inconstitucional. Né? Só não seria inconstitucional, mas veja que é um julgamento todo hipotético, condicionado, né? Só não seria inconstitucional um homeschooling que tivesse a participação do Estado e da família em conjunto, né? Ou seja, uma lei editando, fiscalização, essas coisas todas aí. Por isso, é essa ideia de remeter ao legislativo. Claro que, se você for analisar os outros votos, eles não seguem essa linha, assim, é tudo muito confuso. Mas essa é a linha, esse é o voto condutor, né? A linha central do julgamento. Então, pode ser que por isso, né, porque se está tendo em vista o homeschooling puro, né, pode ser por isso que as pessoas estejam dizendo que o STF realmente declarou inconstitucional o homeschooling puro, né, o que é uma outra questão. Eu não sei se ficou claro isso, Não, talvez. ficou claro. No Ah, dia da votação eu também achei estranho o Alexandre de Moraes, ele inventou um novo termo ali, né? uhum, Realmente, o voto de todos, na minha opinião, todos eles tiveram votos bizarros, até mesmo o Barroso, que foi o melhor deles, quando propôs ali provas bimestrais, foi meio estranho também. uhum. E confuso, como você mesmo disse. Mas vamos lá, de fato, o voto vencedor, como eles dizem, foi o do ministro Alexandre de Alexandre de Moraes. Moraes. Então, acho que seria interessante a gente agora, então, analisar, você já falou bastante sobre ele, mas talvez analisar aí mais detalhes, né? Ele propôs ali, então, essa nova nomenclatura de homeschooling utilitarista, dizendo que este seria compatível com a Constituição brasileira. E o que mais você pode dizer do voto dele? O voto dele eu tenho que cuidar os termos que eu estou falando de Sua Excelência, o ministro do STF, né? O Sim. voto dele é muito raso e muito curto até. Ele fica resumido nisso. Não tem. Chega a falar da experiência dele como promotor é, em São Paulo. São coisas assim. Não tem o que destrinchar no voto dele. O principal problema é como o voto dele se relaciona com o voto dos demais. Isso, em termos de teoria do direito constitucional, teoria da jurisdição constitucional, né, do controle de constitucionalidade, de teoria dos precedentes, que é o grande problema. E eu acho que é aqui que a gente pode até mesmo se apegar. Por quê? Porque o que vincula, daí falando de precedente mesmo, né, o que vincula num voto, num julgamento do Supremo, não é a ementa, que é aquele resumo que, para quem abriu o acórdão, né, se deu o trabalho de tentar ler, vai perceber que, bom, a primeira e a segunda página são praticamente só de nome de parte, nome de amicus curiae, amici curiae, né, amigos da corte. Aí a ementa vai começar no final da página 2, né, e vai até a página 4. Então, isso aqui é só um resumo do julgamento, que a rigor não tem força vinculante nenhuma, certo? No entanto, nessa ementa tem uma coisa que se chama de tese de repercussão geral, que é o item 5, é o último item da ementa, está na página 4, e que na prática é o que acaba sendo aplicado porque é mais fácil, né? E o detalhe importante é que essa tese não foi debatida pelo Supremo. Isso é importante também, certo? Então, a tese não foi debatida e a tese é um extrato. E a tese diz que não existe porque não existe direito porque não existe na legislação. É isso que diz. Né? Então, mas essa já é uma omissão relevante do acórdão. A tese em si não foi debatida. E o que o pessoal vai aplicar é a tese. Né? O que vincula mesmo é a fundamentação. E é a fundamentação não só do voto vencedor, porque você precisa entender em que medida e em que parte o voto vencedor foi acolhido. Né? Mas, vamos lá, fazendo essa tarefa quase impossível, né, a gente pode entender que o voto vencedor foi acolhido em todos os seus termos. Embora, isso é uma coisa interessante que pode até ser argumentada. Ninguém falou de homeschooling utilitarista além do Alexandre de Moraes. Mas todos realmente
todos os que o acompanharam, à exceção do Fux e do Lewandowski, que foram muito mais radicais contra o homeschooling, né, partiram da ideia de que era necessária a lei, certo? Então vamos lá. Essa declaração de inconstitucionalidade do homeschooling puro, porque uma coisa é dizer que precisa de lei para praticar. E se a lei diz pode fazer homeschooling puro? Você entende o que eu quero dizer? O Congresso pode dizer isso. Aliás, eu interpreto a legislação de maneira a entender que hoje, da forma como a coisa está, o homeschooling puro é permitido pela legislação, né? Por uma série de fatores, né? O artigo 6º, a LDB trata da educação escolarizada, da educação escolar, né? Isso, o artigo 6º se aplica para a escola, matrícula obrigatória. O artigo 37 e o artigo 38 da LDB permitem a validação do ensino domiciliar, né? Então, já existe a legislação, ela já é tolerante com a educação domiciliar, se a gente for pensar assim, né? Porque o que a legislação quer é evasão escolar, mas se a criança está em casa e está estudando, e normalmente a gente que já tem já tem experiência com a educação domiciliar, sabe que a criança está estudando muito mais em casa do que na escola, está aprendendo muito mais em casa do que na escola, né? Então é uma questão de interpretação teleológica da lei. Aí a gente está falando de teoria do direito mesmo, sabe, de coisas tradicionais da teoria do direito, e não essa loucura que foi o julgamento. Então, de uma forma bem simples, a gente pode afirmar com 100% de certeza que o STF disse que o homeschooling puro é inconstitucional. É uma tendência, né? A gente vai pensar que sim. Mas, bem vistas as coisas, não necessariamente. Então a gente está entrando na interpretação do acórdão aqui, na interpretação dos votos. E esse é o grande ponto de defesa, especialmente nas ações individuais, né? Isso pode servir para construir embargos de declaração, mas aqui eu estou falando em tese, de forma abstrata, e sem julgar a questão da conveniência estratégica da apresentação de embargos de declaração, né, de maneira nenhuma, mas esses são pontos que necessariamente precisam ser feitos, precisam ser apresentados nas defesas, porque a defesa precisa interpretar o acórdão, porque a defesa precisa fazer aplicação de precedentes. Carlos, e aí é que a coisa fica bem técnica. Oi? Antes da gente falar um pouquinho sobre como as pessoas podem se defender, eventualmente, Certo. coisas assim, tem uma pergunta que chegou aqui no bate-papo. Inclusive, quem quiser fazer pergunta, fica à vontade, tá? É uma dúvida que eu como leigo, quando estava assistindo o julgamento, e depois do julgamento, agora também, depois que saiu o acordo, eu me fiz várias vezes. Então, assim, a pergunta é, a Constituição, quem fez a pergunta foi Vanessa Fernandes. Ela diz assim, a Constituição ou o direito proíbe que o cidadão faça algo que não está ou não existe na Constituição? Eu até usei, quando eu falei com a minha esposa quando isso aconteceu, eu falei, poxa vida, mas a Constituição também não diz que eu posso andar de bicicleta à meia-noite, mas isso quer dizer que eu tenho que ter uma lei para poder andar de bicicleta à meia-noite? Veja... Como é que é desculpa. isso? Não, a pergunta é, tudo tem que estar na Constituição? Todas as coisas, no mundo inteiro, todas as possibilidades? Exatamente. Essa é uma pergunta fundamental e algo que diz respeito à teoria do direito, antes de qualquer coisa, certo? Mas é algo que se perde nessa discussão sem fim, né, maluca, na qual o STF entrou. Então eu vou explicar vou ter que fazer um certo percurso aqui. Agora eu vou me valer da minha experiência como professor de introdução ao direito, certo? E isso tem nos meus vídeos lá no canal também. Veja só, existe uma coisa que se chama princípio geral da legalidade, certo? Que até está na Constituição, no artigo 5º, inciso 2. Na Constituição está escrito assim, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer coisa alguma, senão em virtude de lei. Que é mais ou menos em cima disso que a Vanessa está perguntando. Mas na teoria do direito, o princípio geral da legalidade é ainda mais simples. Ele diz assim, ó, tudo aquilo que não está proibido é permitido, certo? Então, a pergunta que a gente teria que fazer, teoria do direito, simples, se você... E aí a gente estava até conversando um pouquinho antes, né, Wesley, o que eu digo, e eu mesmo redescobri o justnaturalismo de forma teórica, né, a teoria do direito natural. Porque como cristão eu sempre fui justnaturalista, sempre tive uma tendência ao direito natural, mas eu consegui, de fato, redescobrir a teoria do direito natural. Depois que eu comecei a estudar um pouco de
epistemologia, de filosofia e especialmente de libertarianismo, né? Então, o libertarianismo é que se apresenta hoje como uma grande filosofia. Não estou fazendo apologia aqui, né, defesa do libertarianismo, nada disso, mas o libertarianismo ele se apresenta como uma grande filosofia para abrigar, né, para acomodar a comunidade homeschooler brasileira, especialmente diante de um julgamento como esse, né? Todas as coisas que o libertarianismo tem a dizer fazem sentido, inclusive o que o libertarianismo tem a dizer sobre o controle de constitucionalidade mesmo. Por isso que eu gravei um vídeo na sequência do julgamento falando sobre isso, né? A perspectiva libertária sobre o Judicial Review, que foi como o controle de constitucionalidade nasceu nos Estados Unidos. Mas, sob uma ótica estritamente justnaturalista, as coisas são simples, certo? O que não está proibido é permitido, né? Claro, aqui já entra um pouco de positivismo também, né? Mas na perspectiva justnaturalista libertária, na verdade, é assim: se você não se obrigou a fazer nada, você não tem que fazer nada. Você não tem que fazer nada que você não tenha se obrigado, ou você não pode fazer nada que ofenda a outra pessoa. Simplesmente assim, né? Então, mas pegando esse ponto do princípio da legalidade, tudo aquilo que não é proibido é permitido. Então, a pergunta da Vanessa, ela, na verdade, ela lança um raio de lucidez nessa loucura na qual a gente entra, porque se o homeschooling não está proibido na Constituição, se o homeschooling não está proibido na legislação, então ele pode ser praticado. Esse é um argumento muito simples e muito singelo e com o qual eu, estritamente falando, concordo. O problema é que aí o pessoal passa a entender a determinação de matrícula compulsória do artigo 6º e do artigo 55, né, o artigo 6º da LDB e o artigo 55 do ECA como sendo aquela norma que acaba com essa ausência de proibição. E por ter um comando, né, um mandamento nesse sentido, aí é uma questão de teoria do direito também. A ação contrária ao mandamento estaria proibida, certo? Mas aí a gente pode fazer a interpretação teleológica, né, da LDB e do ECA, a interpretação de acordo com a sua finalidade, né? Se a finalidade do ECA é proteger a criança que está dentro de casa está protegida, ora bolas. A não ser que a gente queira proteger a criança dos seus pais, né? Eu não esqueci de você, Luiz Fux, não esqueci, né? Mas assim, a não ser que a gente queira proteger a criança dos seus pais, a criança que está em casa está protegida muito mais do que a da escola. A criança não está em casa abandonada, a criança está em casa sendo instruída. Então, a finalidade do ECA foi atendida. E, aliás, existe uma norma geral do direito brasileiro, é o artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ou antiga Lei de Introdução ao Código Civil, né? Acho que é o 5º, que diz que o juiz, ao interpretar a lei, deve considerar os fins sociais, né? A finalidade, a interpretação teleológica. E o artigo 6º da LDB, ele se aplica na finalidade da LDB, que é o ensino escolarizado. Então não é difícil de fazer essa interpretação. Para pessoas que estudam lógica, inclusive, como são os pais homeschoolers, que estudam lógica para ensinar para seus filhos, não é difícil, né? Mas a lógica ela já se perdeu há muito tempo no nosso direito. Esse Você sabe que eu não ia fazer essa brincadeira, mas eu fiz essa brincadeira aqui em casa com as crianças. Eu falei para as crianças que os ministros decidiram o que decidiram porque eles não foram homeschoolers e não estudaram lógica. É verdade. Olha, merecem ouvir, porque a brincadeira cai como uma luva, porque é totalmente ilógico, totalmente irracional. Mas o nosso direito é isso, os acórdãos do Supremo são isso. Eu fiz a minha dissertação de mestrado em cima não de homeschooling, né, mas dos aspectos processuais que estão por trás do nosso problema agora. Eu fiz a minha dissertação de mestrado em cima de teoria dos precedentes, né? Então, como que faz, como que aplica, como que interpreta, e especialmente eu tive que interpretar precedentes do Supremo específicos, e é um inferno. Depois eles mesmos não sabem o que eles decidiram e aplicam como um simples jargão, mas a forma como eles estão aplicando os precedentes deles é contrária ao que eles decidiram lá no final, sabe? Então, assim, é terrível, é totalmente ilógico, é totalmente irracional. E aí, nisso que o nosso direito, é isso que o nosso direito virou, infelizmente, mas é verdade. Bom, agora, desculpa, só para complementar, existe uma outra. Então, assim, a gente teria que entender que o artigo 6º e o artigo 55, né, do LDB e do ECA, eles encerram uma
com uma proibição implícita, então, né? E uma outra forma é levar a coisa para o campo do direito público. Também é um jargão já um pouco desgastado, né? E veja que não é sem motivo que o Alexandre de Moraes escreveu direito público subjetivo à educação domiciliar. Quando você leva as coisas para o campo do direito público, se consolidou o entendimento de que a administração pública, mas a gente está falando da administração pública, né? A administração pública só pode fazer aquilo que a lei permite. A origem disso é muito interessante. A origem disso é a lei orçamentária. É uma questão puramente de saber se tem dinheiro para fazer, né? Mas o pessoal levou isso, extrapolou essa questão orçamentária para uma questão ontológica, entendeu? Para uma questão de deontologia, para uma questão de como a administração pública pode fazer, para uma questão de dever ser, na verdade, né? E não de ontologia, mas de deontologia, né? De dever ser, como a administração pública pode agir. Mas isso é falando da administração pública. Aí você extrapola isso, no direito público seria assim, e aí você entende que está falando de direito público. Publicizaram as famílias, publicizaram as crianças, né? Na verdade, estritamente falando, é uma questão de direito privado, mas o STF encara sob essa ótica de direito público. Então, a partir dessas duas perspectivas que eu acabei de apresentar, a gente pode entender que essa questão muito lógica, muito razoável, muito correta, ela acaba sendo superada, certo? Bom, entendi. Acho. Se você não entendeu, certamente você está com dor de cabeça e você está me dizendo para parar de falar. Realmente não é algo fácil de entender. Talvez não, certamente não é algo fácil de aceitar, né? Porque quando a gente entende que o homeschool, a educação domiciliar, ele é um direito natural das famílias, como você diz, né? Uma liberdade que as famílias deveriam ter e que a gente está sentindo atacada neste momento, né? E acho que essa é uma coisa interessante, importante. Foi até, eu acho muito válido e inteligente a questão da lei, né, que está sendo discutida sobre a regulamentação, que está saindo do Ministério dos Direitos Humanos, né, e não do Ministério da Educação. Porque realmente tem muito, muito mais a ver com liberdade individual do que qualquer outra coisa, né? Sim, com certeza. Essa é a posição, pelo menos, do Poder Executivo a respeito do assunto, ao colocar o tema sob a tutela, né, sob os cuidados do Ministério dos Direitos Humanos. Então, essa é a visão, realmente, do Poder Executivo, ao menos, né? E aí você já percebe um choque institucional, né? Numa questão tão simples, você vê um choque institucional, né? Porque querendo ou não, ao colocar a questão sob o aspecto dos direitos humanos, né, como um problema muito mais de liberdade do que de qualquer outra coisa, o próprio Poder Executivo está sinalizando que ele adota uma ideologia, vamos colocar a expressão de forma neutra, né, mas que ele adota uma ideologia ou uma abordagem do assunto diferente da ideologia ou da abordagem do assunto que prevaleceu no Supremo. Até o Barroso, ao falar de liberdade, né, e se preocupar com liberdade, o voto dele foi muito bom, muito interessante. O voto do Barroso, sob todos os aspectos, é o que é mais técnico mesmo, né? Se você pensar até na própria teoria do direito constitucional, que o Supremo admite, né? Ele é o que é mais técnico, ele é o que é menos esquizofrênico, mas ele tem uma certa incoerência, se você for parar para pensar, porque ele trata da perspectiva trata do assunto todo na perspectiva de liberdade, né? E aí chega no final e propõe uma regulamentação que não é lá tão singela assim como você acabou de mencionar, né? Avaliações bimestrais é uma coisa pesada, né? Se a gente está falando em submeter alunos homeschoolers a isso, né? Exatamente. Bom, mas vamos lá. É importante falar para quem está assistindo, né, que você não está envolvido na ação, não é advogado da NED nem nada. Então, o que a gente está falando aqui é em tese, baseado no que foi no acórdão. Então, eu fiz essa introdução porque a pergunta que eu vou fazer agora também, eu acho que é importante isso ficar claro, né? A minha pergunta é o seguinte: existem agora possibilidades dos embargos, todos, né? Embargos declaratórios, embargos, não sei lá,
Embargos de declaração ou Isso, declaratórios? isso. É, e aí, o que que você acha que a ANED ou as pessoas envolvidas deveriam alegar ali ou embargar? Eu acho que tem dois pontos que eu entendo que seriam relevantes, certo? Um do ponto de vista de teoria dos precedentes e o outro de ponto de vista de salvaguarda das famílias, tá? E um terceiro ponto que eu acho que é interessante do ponto de vista de teoria dos precedentes, mas eu não sei se é estrategicamente interessante de ser trazido em embargo de declaração ou se teria que compor as defesas, né, das pessoas que estão sendo processadas. Tá? O primeiro ponto ele diz respeito à ausência de fixação de, ou melhor, fixada foi, mas a ausência de discussão sobre a tese de repercussão geral. Isso é muito importante, porque tem casos nos quais o Supremo realmente se preocupa em discutir a tese de repercussão geral. Nesse caso, eles não se preocuparam em discutir a tese de repercussão geral. E se você ler os demais votos, você vai perceber que alguns ministros até propuseram teses. Eu estou lembrando agora da ministra Carmen Lúcia, por exemplo, e ela propôs uma tese. Ela disse assim: o Poder Judiciário não pode decidir sobre homeschooling na falta de lei no Brasil. Já é uma outra tese, se você for perceber. Bem parecida, mas é diferente. Porque daí até o raciocínio, o argumento, ele é construído em cima de coisas como ativismo judicial e a coisa já muda um pouco o enfoque. Então veja, o simples fato de o Alexandre de Moraes ter apresentado uma tese que não foi objeto de discussão e ele foi eleito redator do acórdão. Sim, mas tem um aspecto que tem que ser debatido, deliberado pelo colegiado. E de a Carmen Lúcia, pelo menos ela eu estou lembrando de cabeça. Eu acho que os outros não propuseram teses de repercussão geral. Mas pelo menos a Carmen Lúcia ter proposto uma tese de repercussão geral diferente. Primeiro, você tem uma omissão de um assunto que não foi debatido pelo Supremo. Um assunto relevantíssimo, porque na prática a gente sabe que o que o pessoal vai aplicar é a tese de repercussão geral. O outro ponto que também permite a apresentação de base de declaração é a contradição. Por quê? Se você tem um ministro apresenta uma tese, tudo bem, foi o redator do acórdão, mas um segundo ministro apresenta uma outra tese, essas duas teses são contraditórias, elas até são contraditórias, porque elas afirmam coisas diferentes. Então, essa contradição precisa ser suprida tanto quanto a omissão. Então, esse é um ponto muito importante. Pensando especificamente na questão das famílias. O que as famílias poderiam alegar se esses embargos de declaração fossem apresentados? Mas aí precisaria juntar até cópia dos embargos de declaração na defesa das famílias, sabe? Olha, o que vai vincular aqui na prática esse julgamento, né, é a tese de repercussão geral. O Supremo foi omisso sobre o debate da tese de repercussão geral. Agora foram apresentados embargos de declaração para que o Supremo trate disso. Então, esse caso precisa permanecer sobrestado, suspenso, até que o Supremo delibere sobre a tese de repercussão geral. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho que... Aliás, esse ponto eu digo assim, eu não estou fazendo juízo sobre a conveniência, né, sobre o caráter estratégico, eu não posso fazer isso. Mas, a respeito desse ponto em particular, eu digo, olha, para mim, não teria por que não apresentar embaixo de declaração levantando isso, certo? Porque o Supremo não debateu esse ponto. O segundo ponto, que aí eu já não sei se é conveniente mesmo, mas a gente está fazendo um brainstorming aqui, né? Alegar que o Supremo não disse como fica a situação das famílias que estão fazendo homeschooling. E eles sabem que tem 7.500 famílias, os dados que o Barroso levantou foram até menores, né? Apresentou foram menores, e eu acho que ele fez isso com peso na consciência, né? Porque ele apresentou os dados que ele tinha lá em 2016, porque ele sabe que muita gente começou a praticar com a segurança do sobrestamento, entre aspas, né, que ele determinou. Então ele já ficou meio assim, ele ficou muito pesaroso, você percebia isso nitidamente, que o Barroso dizia, olha, a gente tem que se preocupar, como ficam essas famílias, né? Como quem diz assim, ministros, por favor, ponham a mão na consciência e pensem, né? Mas ele até apresentou um dado menor. O advogado da NED até levantou a questão de ordem, são 7.500 famílias, mas ele falou lá em 3.000, 2.000 famílias, alguma coisa assim, né?
Mas, apesar disso, o STF não disse como fica a situação dessas famílias. E a gente tem um dado agravante aqui. Eu falei disso no vídeo, né, dessa semana. Eles decidiram em setembro, não falaram sobre como ficaria a situação das famílias, não debateram, não discutiram isso. Eles publicaram o acórdão só em março, começou um novo ano letivo, as famílias continuam fazendo homeschooling e eles não podem ignorar a realidade, certo? Então, agora, é estrategicamente interessante levar essa questão para aquele conjunto de excelentíssimos ministros decidir, não sei. Não sei, pode ser pior ainda apresentar essa questão em embargo de declaração, entende? Mas essa é uma questão que poderia ser apresentada em embargo de declaração. Feito isso, aí acontece uma coisa parecida com o que eu falei antes. Olha, pensando na pessoa que está lá com o seu caso concreto, né, com o seu processo, o advogado dela vai dizer, vai juntar os embargos de declaração e vai dizer, olha aqui, ó, a ANED, em embargo de declaração, ou algum outro, poderia um Estado fazer isso, né? Eu fiquei com vergonha da sustentação oral de um procurador do Estado, né? Vergonha da classe, né? Por isso que eu digo, me chamem de advogado do diabo, eu estou aceitando o título. Pelo menos o Paraná não atuou como amicus curiae. Vontade era de atravessar uma petição agora, mas aí eu ia ser punido disciplinarmente na minha carreira, né? Mas assim, juntando então os embargos de declaração que estariam apresentando isso, né, levantando essa questão, poderia se alegar, olha, esse processo aqui precisa continuar sobrestado ou retomar o sobrestamento, se já foi, né, até que o STF passe uma orientação a respeito disso. Mas veja, isso é uma coisa puramente paliativa também, né? E é só para tentar ganhar fôlego, entre aspas. Eu não sei também se é conveniente fazer isso. Sinceramente, eu acho que o que pode vir daí pode ser até pior, certo? Então, mas o primeiro ponto eu acho que é um ponto bem relevante. O terceiro ponto, então, é que é um ponto bem técnico. Eu vou tentar explicar de uma forma bem resumida, né? Eu até tratei de forma um pouquinho mais detalhada no vídeo, mas tanto pode ser objeto de embargo de declaração, quanto pode ser utilizado em defesa. E aí, de novo, talvez seja mais conveniente que não seja levantado embargo de declaração e que seja para que até se possa utilizar isso em defesa. E se você usa isso em defesa e o juiz não alega, você vai tentando levar essa questão pelo menos de novo e de repente levar de novo até o Supremo na ação individual, né? Aí a gente pode pensar em reclamação ao STF também. Tem algumas questões que podem ser pensadas. Tá, então, peraí, só para ficar claro, quando você diz usar em defesa, é no caso de alguma família No caso de uma família que processada. está sendo processada. Tá. Isso. Quando eu falar defesa, ação individual, isso eu estou pensando nas famílias que estão sendo processadas. E para falar a verdade, Wesley, eu só estou preocupado com esse pessoal, entendeu? Agora é um desabafo aqui de alguém que faz mais de 20 anos que entrou na faculdade de Direito. Eu começo as minhas aulas de introdução ao direito achando o primeiro vademecum, sabe o vademecum que o pessoal usa? Eu nem tenho em casa, graças a Deus. Mas achando o primeiro vademecum que eu encontro em cima de uma carteira, pegando e jogando no lixo. Aí o pessoal vê, como assim? Vocês vão passar o resto da faculdade estudando isso, vão passar o resto da vida de vocês tendo que estudar isso, vão se debruçar em cima disso aqui para a prova da OAB, mas isso aqui é um lixo. Eu não tenho nenhuma. Eu estudei teoria dos precedentes, teoria do direito, eu passei grande parte da minha vida profissional e acadêmica analisando julgados do Supremo. Eu não tenho nenhum respeito mais, sinceramente, por essa instituição, por essas instituições. Nem pelo que ela pode representar em tese, porque hoje eu sou libertário, certo? Então tô rasgando o verbo aqui, tô falando o que todo mundo gostaria de falar, né? Então, eu não tenho nenhuma esperança que nada de bom venha do Supremo em embaixo de declaração. Estou pensando só do ponto de vista estratégico mesmo. Eu não tenho nenhuma, estritamente falando, eu não quero que o homeschooling seja regulamentado. Não quero. Mas eu estou preocupado com esse julgamento por causa das famílias que estão sendo processadas. E eu estou preocupado com a regulamentação do homeschooling por causa dessas famílias. Estritamente falando, é uma questão puramente de um indivíduo cristão que se condói com a situação do seu semelhante. E você Né? acha que a partir de agora, a partir do julgamento, agora da decisão final, a partir da publicação do acórdão,
possa acontecer algum tipo de perseguição contra as famílias educadoras? Algum estado, algum conselho tutelar de alguma região Eu possa... acho assim, sinceramente, o Estado tem muito mais o que fazer, os conselhos tutelares têm muito mais o que fazer, e o Ministério Público tem muito mais o que fazer, até em termos de otimização de recursos, entende? Do que sair perseguindo as famílias educadoras, né? Mas não vejo como um movimento institucionalizado que possa acontecer. Mas vai saber, você pode pegar um promotor maluco numa promotoria, entendeu? Algum secretário de educação de um estado, alguma coisa assim, com um viés ideológico muito forte, que queira destruir o homeschooling, acabar com o homeschooling, acabar com as famílias homeschoolers, como você vê às vezes algumas pessoas na mídia mesmo, né? E isso é um risco que pode acontecer. As regras de experiência não indicam que isso vai acontecer, certo? Muitos casos, o que a gente vê até de pessoas que são processadas, tirando aquela situação de denúncia de família, que é um horror também, né? Acontecer isso, ou denúncia de vizinho, mas é a pessoa que de alguma forma saiu do sistema, né? E ao sair do sistema deixou algum rastro, certo? Normalmente deixou a situação da criança em aberto em escola pública. Normalmente é isso. A escola pública ela tem que levar a questão adiante, certo? Ela tem que levar. Tem formas de tentar contornar isso, né? Para não ficar no radar, mas aí a escola pública leva, vai para a Secretaria de Educação ou vai direto para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar às vezes até analisa o caso da família e diz: não, olha, a criança está muito melhor aqui. A gente sabe de muitos casos que foram arquivados no Conselho Tutelar. Outros casos, o conselheiro tutelar, por dever de ofício, encaminhou para o Ministério Público com um relatório positivo. Aconteceu, eu conheço casos assim. Então, a coisa ela vai indo, como tudo no direito brasileiro. Eu sou procurador do Estado há 10 anos. A quantidade de coisas que vai indo assim na administração pública. Vai indo porque tem que ir, vai indo com a maré, sabe? Ela vai indo porque tem que ir. Ninguém tem até a coragem de parar e dizer: não está errado, não pode avançar. Não é assim. Alguns conselheiros tutelares fazem isso, alguns promotores fazem isso. Não vamos generalizar aqui também, né? Por que a gente está generalizando? Porque se as famílias estão sendo incomodadas com isso, é porque elas estão sendo incomodadas por promotores com uma ideologia positivista, literalista, coletivista, né? Enfim. Mas eu não creio que seja um risco essa perseguição institucionalizada. Eu não vejo assim. Eu sou advogado do diabo, mas o diabo não é tão diabólico assim, né? Nesse aspecto. Entendi. Então, olha só, a Vanessa Fernandes fez mais uma pergunta aqui. Ela diz assim: uma vez que exista este acórdão sobre o tema do homeschooling, os processos posteriores a ele serão obrigatoriamente resolvidos nas primeiras instâncias? A ideia é essa. A ideia é que esse entendimento seja aplicado. Ele não é aplicado de forma imediata, certo? Ele é aplicado em que sentido? Os processos são retomados e quando o juiz for decidir, porque aí tem todo o devido processo legal, né? A pessoa tem que ser notificada, intimada, citada, enfim, né? Depende da notificada ou citada. Vai ter os prazos, vai ter provas, né? Tem todo o procedimento, seja uma ação criminal, seja uma ação da Vara da Infância e Juventude, né? Uma medida de proteção da Vara da Infância e Juventude, seja uma ação civil, ela tem todo um procedimento. Então, no momento em que o juiz for julgar, o juiz, em tese, está vinculado à tese do Supremo. E aí a gente chega no terceiro ponto, que é a terceira questão que diz respeito à análise do acórdão, que pode ser alegada em embargos de declaração com um viés, tem um viés específico para apresentar isso em embargos de declaração, e tem o viés da defesa. Eu vou falar da questão em termos amplos, aí eu explico como que isso pode repercutir em embargos de declaração, não sei se é conveniente, como isso pode repercutir nas defesas. Aí, isso é uma coisa que eu até me propus a fazer. Eu vou, amanhã, provavelmente, começar a rascunhar isso, botar isso no papel. Pelo menos essa análise geral, entende? Para que isso possa ser aproveitado por quem quiser de uma forma ou de outra, certo? E se não for aproveitado também não tem problema, eu faço essas coisas por esporte mesmo. Tá? Eu já fiz algumas coisas muito malucas na minha profissão por esporte mesmo, mas não é o caso de falar que ações que eu já propus no Supremo, quando ninguém na própria Procuradoria acreditava que podia fazer a coisa que eu fiz. Não deu em nada, mas eu fiz, entendeu? Não deu em nada, mas eu aleguei.
construir argumentos assim, eu sou uma pessoa que tem uma tendência a isso, né? Porque afinal de contas eu recebo para isso, né? Deveria receber para isso, não para fazer uma aplicação mecânica do direito, né, etc. Mas enfim, a tese é a seguinte: ela está ligada especialmente ao que o STF faz, né? E ao que o STF faz desse regime de repercussão geral, que é uma palavrinha que muita gente ouviu, né? E é a própria repercussão geral que leva ao sobrestamento dos demais processos, que levou ao sobrestamento dos demais processos. Então, o que o STF faz? O STF faz, basicamente, controle de constitucionalidade, então, interpreta a Constituição e interpreta a ordem jurídica à luz da Constituição, né, as leis que estão abaixo da Constituição, interpreta elas à luz da Constituição, e além de fazer controle de constitucionalidade ou de ser o guardião da Constituição, o STF produz precedentes. Quando ele decide com repercussão geral, ele decide para produzir precedentes. Quer dizer, para estabelecer um entendimento que vai ser aplicado aos demais casos. Voltando, né, à pergunta que a Vanessa fez, né, sim, por isso que o entendimento deve ser aplicado aos processos individuais, às ações individuais. Fica fácil de aplicar? Não fica fácil. Aí a gente entra num problema muito mais complexo, que é um problema de teoria dos precedentes. Como que se aplica uma confusão de 197 páginas que nem essa? Por isso é que tem a tal da tese da repercussão geral para servir como uma muleta. Mas é uma tese ruim, né? Como que se aplica assim friamente? Aí a gente tem que abstrair a tal da tese da repercussão geral, aí a gente tem que abstrair a ementa e a gente tem que partir para a análise do acórdão mesmo, certo? A análise do que o STF fez, considerar os fundamentos. E aí, vamos lembrar de novo que o STF tem que tratar da Constituição. Ponto. Quando ele está fazendo isso em repercussão geral, decidindo algo que vai além dos limites do caso concreto, né? Esse caso do STF, então, ele vai além do problema lá da criança do município de Canela. E é por isso que ele julgou. É um caso que tem um interesse que vai ser aplicado a outros casos. Mas o STF faz isso estritamente tratando da Constituição. É uma coisa que você vê no dia a dia da jurisprudência do STF, ele negar repercussão geral a casos, a recursos extraordinários, em que para apreciar a repercussão geral, para apreciar a ofensa à Constituição, ele precisaria analisar a legislação infraconstitucional. Eles chamam isso de ofensa reflexa à Constituição. E eles dizem, quando a ofensa é reflexa à Constituição, não existe repercussão geral. Os recursos extraordinários não são conhecidos. No meio dessa confusão toda que o STF fez, eu entendo que ele caiu em contradição performativa. Ele afirmou a repercussão geral da questão constitucional, afirmou que o homeschooling não é incompatível com a Constituição, superado aquele problema do homeschooling puro, enfim, né? Mas ele se pôs depois a analisar a legislação infraconstitucional. E toda a parcela do voto do STF que analisa a legislação infraconstitucional, estritamente falando, é coisa que o STF fez e que ele não tinha competência para fazer, né? Falando em termos mais... São aspectos da decisão que extrapolam a competência do STF. Então, isso é possível ser colocado, esse raciocínio é possível de ser desenvolvido como interpretação da decisão em embargos de declaração. E aí onde que você teria o mote, né, o ponto de partida para apresentar os embargos de declaração? O Dias Toffoli, na mesma parcela do acórdão que eu já mencionei, página 178, página 179, levanta a possibilidade de que o STF retire a repercussão geral da questão. Com o que o Toffoli está preocupado? Olha, aqui eu vou só falar bem do Toffoli, tá? Muito obrigado, senhor Dias Toffoli. O Toffoli foi um dos grandes aliados das famílias homeschooler, talvez nem tenha sido perceptível, mas isso que ele fez, essas colocações dele que ficaram lá, elas são excelentes para nós, como um ponto de partida aqui. O Toffoli, então, propôs a retirada da repercussão geral exatamente pensando em que esse julgamento não forme um precedente, não seja aplicado aos demais casos. E ele até menciona que o STF já fez isso, já conheceu o recurso extraordinário e retirou a repercussão geral do caso depois de ter reconhecida a repercussão geral, retirou.
Eu não encontrei esse acórdão ainda, mas eu tô louco para encontrar. Aliás, vai ser uma das coisas que eu vou fazer nas minhas pesquisas, porque já teria até um precedente, uma ação anterior na qual o STF fez isso. A omissão, pensando em embargos de declaração, estaria exatamente nesse ponto. O Toffoli levantou esse ponto e o STF não deliberou sobre isso. Então a gente pode dizer, ó, vocês deveriam tratar disso. Por quê? E essa omissão ela é importante porque o acórdão cai em contradição também, uma contradição performativa, uma contradição interna. Porque ele, sob a desculpa de tratar de uma questão constitucional com repercussão geral, fica analisando lei infraconstitucional. Ora, se fosse outro caso, vocês já tinham negado repercussão geral ao caso, lá atrás, né, no plenário virtual, por ofensa reflexa à Constituição. Então vocês disseram que tem uma questão constitucional e se debruçaram sobre uma ofensa reflexa à Constituição. Então, essa seria um argumento para tratar da questão em embargos de declaração. E aí os embargos de declaração teriam efeitos infringentes, que é um efeito modificativo da decisão, não é o efeito natural dos embargos de declaração. O embargo de declaração não serve para rediscutir, embargo de declaração não serve para mudar a decisão, mas se a omissão ou a contradição for tamanha que leve à alteração do entendimento, então isso é possível em embargos de declaração de forma excepcional. Aí os embargos de declaração teriam o objetivo de retirar a repercussão geral do caso. Qual seria a vantagem disso? A vantagem disso seria que nós não teríamos mais um precedente. Então, será que é vantagem? Os juízes estariam livres para julgar como bem entendessem. É um argumento. Bom, pensando em geral, né? Pensando em todas as famílias teriam o argumento de dizer, olha, não tem precedente do STF sobre o caso. O STF resolveu o caso concreto lá, daquela criança, negou o mandado de segurança, né? E agora nós não temos uma orientação firmada para nós. Ponto. Os juízes, então, nas ações de quem estivesse... Isso pensando no movimento, nessa primeira afirmação, pensando no movimento homeschooler. Agora, a grande preocupação são as pessoas. Isso teria o efeito de permitir que o juiz tivesse liberdade para decidir. Certo? Não sei se isso é bom ou ruim, vai depender do caso concreto. Aí a gente cai naquela máxima, né? Bumbum de neném e cabeça de juiz, enfim. Mas essa é uma possibilidade. Com isso, com esse conteúdo sendo alegado em embargo de declaração, aquele expediente, né? Aquele tipo de argumentação que a gente poderia usar na defesa também das ações individuais também apareceria. Junto aos embargos de declaração diz, olha, os embargos de declaração estão pedindo para o STF retirar a repercussão geral da questão. Então, até que o STF decida isso, seria bom que esse caso ficasse suspenso, né, o caso concreto na defesa, com aquela ideia de tentar retomar o sobrestamento. Mas todas são medidas paliativas. Né? Esse argumento ele pode ser reproduzido nas defesas, nas ações individuais, certo? E talvez até para reproduzir o argumento, reproduzir eu quero dizer assim, apresentar, né? Pode reproduzir se ele vier nos embargos de declaração, pode apresentar de forma, entre aspas, inédita, original, nas ações individuais. Talvez para fazer isso seja até mais conveniente que ele não seja apresentado em embargo de declaração, certo? Porque existe a esperança de que o STF retire a repercussão geral da questão constitucional, mas, falando de forma bem realista, eu estou falando em tese, dificilmente ele vai fazer isso. Né? Então, pensando em matéria de defesa, aí o que a gente faria seria a interpretação do acórdão na defesa da família, né? Na defesa do caso concreto. Olha, nós precisamos cindir esse acórdão porque o STF foi além dividir, né, a interpretação do acórdão, porque o STF foi além da interpretação daquilo que ele poderia fazer. Na parte em que ele se ateve a interpretar a Constituição, tá bom. O acórdão vale, o homeschooling não é inconstitucional. Mas na parte em que ele se pôs a analisar a lei infraconstitucional, isso não é um precedente para fins de aplicação. Materialmente, isso não é um precedente. Aí você entra na argumentação com precedentes, né, na qualidade da decisão. Materialmente, isso não é um precedente. Então, isso não se aplica. E aí, isso nos leva, né, a toda a discussão em torno do homeschooling, e daí a gente abre caminho para, inclusive, falar de interpretação teleológica do ECA, teleológica da LDB, todos esses argumentos que a gente já traçou até em cima da lei
infraconstitucional, o juiz teria liberdade para decidir nesse aspecto. Não quer dizer que ele vá decidir assim. Né? E também abriria um caminho, talvez, ali, você me corrija se eu estiver errado, né, para que essa ação vá Isso. possivelmente até o STF. Isso. Como a gente está apresentando novos argumentos, novas questões, teoricamente é muito difícil fazer isso subir, entende? Porque todo mundo vai entender que está aplicando simplesmente o julgamento do STF ao negar essa fundamentação, essa argumentação. Mas existe um caminho para fazer isso chegar ao STF novamente num outro recurso extraordinário. Sim, um caminho árduo. Aí eu digo, olha, eu fiz a minha dissertação de mestrado em teoria dos precedentes. Eu gostaria de advogar nesses casos para fazer essa aplicação técnica, né, da questão da teoria dos precedentes. Eu gostaria de advogar nesses casos, mas eu não posso, entendeu? Eu simplesmente não posso porque o diabo me proíbe. O Estado, é uma questão da minha advocacia, da PGE aqui do Paraná, inclusive, mas eu não posso. Isso não me proíbe de levantar essa teoria, né, levantar essa tese, de colocar isso no papel e até mesmo, né, de orientar algum advogado numa ação individual, aí sob a supervisão da ANED também, porque a questão tem que ser considerada do ponto de vista estratégico, né? A questão tem que ser considerada se realmente queremos que mais um caso chegue ao Supremo, né? Mas o que eu quero dizer é que, apenas o que eu estou querendo dizer é que eu tenho o instrumental necessário, né, para permitir que isso aconteça. Eu tenho certeza, e aqui não é nenhum demérito, né? Mas eu tenho certeza que a maioria dos advogados que são contratados, muitas vezes a família, inclusive, faz isso meio que na correria mesmo, né? Pega um advogado conhecido, um amigo e tal, a pessoa ela já pega toda a argumentação a respeito da questão material mesmo do homeschooling pronta, coisa que a ANED já disponibiliza, o advogado pega isso, joga na petição dele, né? Mas dificilmente a pessoa teria esse balizamento, né? Esse pré-conhecimento do assunto para adotar esse caminho processual. Então, eu estou falando apenas do caminho processual. Né? E não é nenhum demérito aos advogados que estão fazendo a defesa, não é nada disso, é só uma questão de. Até porque essa teoria dos precedentes é uma coisa muito nova, é uma coisa que o pessoal não entende. O próprio STF faz tudo errado com isso, né? Aplica de forma errada, não julga de uma maneira a formar precedentes. É tudo muito novo e tudo muito difícil para o pessoal no Brasil. Né? Muitos operadores do direito que ouçam falar essas coisas podem estar dizendo que loucura é essa que esse cara está falando. Esse cara está falando uma loucura porque ele estudou essa loucura, entendeu? Mas esse seria um terceiro caminho, tanto de embargos de declaração, não sei se conveniente, não sei se estrategicamente adequado, quanto de defesa nas ações individuais. Claro, adaptado, né? Os embargos de declaração perderiam a retirada da repercussão geral. A defesa simplesmente diria que o juiz está livre para decidir e aí viria com todos os argumentos favoráveis ao homeschooling de toda a ordem, claro. Né? E tem o caso concreto também, né? Supomos que os juízes vão estar considerando o caso concreto daquela família e vão estar analisando a situação das crianças, se tiverem liberdade para decidir. Se for simplesmente aplicar friamente a decisão do Supremo, eles não têm que saber se a criança está bem educada em casa. Eles não têm que saber se a criança está bem. Eles vão dizer, você não pode estar fazendo isso. Entendeu? Então isso é complicado. Excelente. Olha, sabe que eu estou aqui ouvindo você falar, eu estou pensando assim, que terminando esse processo todo da regulamentação do homeschool, os pais e mães homeschoolers vão ser meio que advogados amadores, né? Vão saber de lei. Mas isso é inerente ao autodidatismo também do próprio homeschooling, né? A gente sabe que o homeschooling tem pelo menos na perspectiva da educação clássica, né, especialmente, tem uma perspectiva de desenvolver o autodidatismo nas crianças, mas o pai também acaba se tornando um autodidata. Aliás, eu vou ler, já que a gente está falando isso, eu vou ler uma frase que está no prefácio do livro Filosofia e Cosmovisão, só para a gente descontrair um pouco também, do Mário Ferreira dos Santos, que é, de fato, o maior filósofo brasileiro. Né? Ele diz o seguinte, ó, sempre fui um admirador dos autodidatas,
Porque um estudo apurado da história e da biografia dos grandes homens revela-nos que entre os maiores criadores, o número de autodidatas é sempre maior do que daqueles presos a uma escolaridade rígida, quase sempre prejudicial à capacidade criadora. Mário Ferreira dos Santos. Exatamente, essa frase é perfeita mesmo, porque isso daí é um ponto muito importante. Toda família homeschooler com certeza já ouviu falar isso, que as pessoas falam assim, mas como é que você vai ensinar seus filhos se você não sabe todas as matérias? Simples, vamos ensinar ele a ser um autodidata, aprender sozinho, né? E vou aprender junto, vou aprender a ensinar, vou aprender junto. É assim mesmo. Exatamente. É isso aí. Olha, assim, eu acho que seria interessante a gente começar a falar um pouquinho rapidamente sobre aí, talvez as possibilidades, ou o que pode acontecer com a lei, medida provisória, essas coisas todas, mas antes eu queria perguntar para você, você acha que faltou alguma coisa para a gente falar sobre o acordo? Não, eu acho que foi bem exaustivo. Se Muito você bom. não tiver mais nenhuma dúvida aí, o pessoal não, né? Mas eu acho que essa questão do acórdão e das possibilidades de defesa, né, nas ações individuais, eu acho que está bem exaustiva. Exatamente, concordo com você. Então, para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho sobre essas possibilidades da medida provisória, da lei, como é que funciona. Eu acho que é legal explicar rapidamente como é que funciona uma medida provisória, como que ela vira lei, ela é temporária, como é que é isso daí? É, a grande questão é que, realmente, em razão dessa decisão do STF, seria muito interessante que fosse editada a medida provisória, né? A medida provisória, ela entra em vigor já no momento que ela é publicada pelo presidente da República com força de lei, certo? Então ela já vale como lei. A questão é que ela é submetida imediatamente ao Congresso Nacional e ela passa a ser apreciada pelo Congresso Nacional. Essa apreciação da medida provisória é como se fosse a apreciação, entre aspas, né, porque não segue o mesmo rito. Mas é como se fosse a apreciação de um projeto de lei. Ou seja, o Congresso Nacional ele se coloca, né, diante de um assunto que ele tem que apreciar, né, do ponto de vista da alteração legislativa. A diferença é que o projeto de lei trata de uma lei futura, né, de uma proposta de alteração legislativa. A medida provisória, ela já é uma alteração legislativa concretizada, mas concretizada de forma provisória, de maneira provisória. Então, o que acontece? Aí tem todas as peculiaridades do trâmite do trâmite da medida provisória no Congresso. Só reforçando. Quando ela entra em vigor, quando ela é editada pelo presidente da República, ela já tem força de lei. Ela já funciona como uma lei, ela já é uma lei para todos os efeitos. E a gente tem inúmeros casos, né, inúmeras situações na história do Brasil. Antigamente, as medidas provisórias podiam até ser reeditadas, e elas eram reeditadas ad infinitum. Né? O Congresso não apreciava e elas acabavam sendo reeditadas. Mas a emenda constitucional 32 de 2001 acabou com essa possibilidade. Então agora a disciplina das medidas provisórias dada pela emenda constitucional 32 de 2001 é a seguinte: ela vai imediatamente para o Congresso tem que apreciar numa comissão mista e depois ela é submetida à pauta do Congresso Nacional, né? Se eu não me engano, é em sessão conjunta, inclusive, que ela é apreciada. Detalhe aqui que posso estar. Mas ela tem que ser apreciada pelos senadores e pelos deputados. Tá? E aí ela entra, ela tem que ser apreciada em 60 dias, prorrogáveis por mais 60. Então, no máximo, em 120 dias, ela tem que ser apreciada. Após 45 dias, ela entra em regime de urgência. Então, isso significa que ela tranca a pauta do Congresso Nacional. Certo? Depois de 45 dias que a medida provisória foi editada e que ela está no Congresso Nacional para ser apreciada, se o Congresso Nacional não tiver apreciado ela passa na frente de tudo e o Congresso Nacional não pode votar nenhum outro projeto de lei antes de votar aquela medida provisória. Então, ou ele vai rejeitar, ou ele vai aprovar, ou ele vai rejeitar, ou ele vai ficar um tempo com a sua pauta travada, né? O que é uma questão que pode pesar contra a medida provisória nesse momento, por uma questão de jogo político, né? Estamos aqui, de novo, falando só em tese, brainstorm, né? Não é nada assim concreto. A medida provisória seria a melhor medida, a melhor alternativa, e ela é o que está sendo defendido com unhas e dentes, né, pela ANED, porque ela coloca as famílias que estão sendo processadas,
essa é a principal questão, né? Ela coloca as famílias que estão sendo processadas com um amparo jurídico. Então, essas famílias elas vão procurar, entre aspas, a regularização da sua situação à luz da medida provisória, né? Então, essa basicamente é a grande situação. Todo mundo é obrigado a seguir a medida provisória se ela for implementada. Bom, agora eu vou falar como libertário, não como procurador de Estado. Não, se você não tem nenhuma incomodação com o Estado, aliás, a melhor coisa que o Estado pode fazer para a sua vida é ficar longe da sua vida, né? Senão você não faria homeschooling, né? Se você gostasse do Estado, quisesse do Estado, você não estava fazendo homeschooling, né? Mas assim, e 10 anos trabalhando para o Estado é suficiente para eu querer ele bem longe da minha vida, né? Exceto no meu contra-cheque, talvez. Mas assim, da minha vida enquanto indivíduo, né? Enquanto família, né? Trabalho para ele com todo o afinco possível. Mas não estou dizendo que as famílias tenham que hoje colocar seus filhos na escola e muito menos aderir à regulamentação que venha a ser implementada pela medida provisória. Se nós estamos defendendo liberdade aqui como homeschoolers, nós temos que defender inclusive a liberdade da família de não querer se sujeitar à medida provisória. Cada um sabe de si, né? Então, assim, e acho que nós não deveríamos também... acho que isso não deveria ser motivo de controvérsia, de polêmica na comunidade homeschooler, né? Nem homeschoolers deveriam... Porque a gente está pensando agora de comunidade, né? De ter uma vida em comum, né? Objetivos em comum, metas em comum, né? Eu acho que nem os homeschoolers que não querem saber de nenhum tipo de regulamentação deveriam ficar importunando as pessoas que estão loucas para ter uma regulamentação e, né, ir lá e notificar o Estado e se sujeitar a provas. Tem gente que quer isso e está tudo bem, né? Até peço desculpas pelo que eu acabei de falar antes, pensando melhor, né? Mas assim, tem gente que quer isso e está tudo bem, que bom. Eu não vou criticar. Eu tenho uma perspectiva, eu tenho uma abordagem filosófica completamente diferente, mas eu entendo perfeitamente essa pessoa. E acho que, por outro lado, né, as pessoas que então estariam aderindo ao sistema não deveriam criticar as famílias homeschoolers que pretendem permanecer à margem do sistema, mesmo com a regulamentação. Eu acho que a própria comunidade homeschooler precisa amadurecer nesse sentido, né? Desculpa, eu estou sendo coletivista aqui. Os indivíduos precisam amadurecer nesse sentido para que, num individualismo metodológico, né, quando eles forem lidar uns com os outros, eles possam lidar nessas bases de respeito. Nem a pessoa que está no sistema brigando, né, se opondo a quem está fora do sistema, e nem quem está fora do sistema se opondo a quem está no sistema. Dito isso, o que nós precisamos dizer? Todo o trabalho desenvolvido pela NED é um trabalho extremamente louvável, é um trabalho que realmente representa, que é a voz das famílias, né? Quem está lá, quem está à frente. É a voz que as famílias têm, né, nesse momento para interlocução, para diálogo político. Então todo o trabalho é extremamente louvável, é um trabalho extremamente desgastante, eu não queria estar no lugar deles nesse momento, né? Então a gente entendo perfeitamente, eles são pessoas que cada dia que passa eu admiro mais, né? O Rick, o Alexandre Magno, agora tem conhecido também o Carlos Vinícius, né? Todo o pessoal ali, cada dia que passa eu só admiro mais eles, mas a gente tem que entender que é um universo muito, muito variado. E eles são as pessoas que estão ali para fazer algo realmente, né, dentro do governo, né, ou junto ao governo, melhor dizendo. Eles que são as pessoas que estão ali junto ao governo, junto ao Poder Executivo, junto ao Poder Legislativo, para fazer algo, especialmente pensando nessas pessoas que estão sofrendo hoje na mão do sistema de justiça, né? É isso aí, é verdade. Realmente, o trabalho da NED é muito importante e aproveitando aqui a oportunidade, eu quero então dizer para quem está assistindo a gente, se você não é associado da NED, Isso. associe-se, é muito importante porque eles fazem um trabalho que é invisível, a gente não está vendo, mas que é importantíssimo, tá? O trabalho é invisível porque eles não podem divulgar, eles não podem sair falando, conversei com o deputado tal, o senador tal, o ministro tal, e falei isso, eles não podem. Então, assim, é importante a gente entender que eles estão fazendo um trabalho árduo, como o Carlos acabou de falar,
e importante. Então a gente deve ajudar eles financeiramente, apoiar eles financeiramente, para que eles consigam então desenvolver isso da melhor forma possível, como associado ou como doações espontâneas. Eu acho que é importante a gente ressaltar isso. Agora, só para a gente acabou abrindo esse parênteses, né? Só para reforçar, encerrar o raciocínio sobre a medida provisória e o projeto de lei, o que acontece se a medida provisória não for votada? Né? Ela perde, nesses 120 dias, ela não for votada, ela perde vigência. E isso aconteceu recentemente, inclusive, numa medida provisória bastante célebre. Eu até tenho vídeo sobre isso no meu canal, é outro assunto, é a reforma trabalhista, né? A reforma trabalhista foi emendada por medida provisória, foi um acordo que o Temer fez na época com o próprio Rodrigo Maia, se eu não estou enganado. Não, o Temer está na cadeia e o Rodrigo Maia está irritado com as prisões, né? Já soltaram o Temer? Não sei. Soltaram o Temer? Eu acho que não. Ainda não, né? Mas enfim, foi um acordo que o Temer fez com o Rodrigo Maia na época, para que não voltasse a questão para o Congresso e passasse o projeto de lei do jeito que estava da reforma trabalhista, e aí o governo iria fazer as alterações necessárias por medida provisória. Elas entraram imediatamente em vigor, a gente teve que se adaptar, né, entender e tal. E aí o pessoal até chamou a medida provisória de reforma da reforma, é a MP 808 de 2017, eu acho. A pessoa chamava de reforma da reforma. Aconteceu que passaram os 120 dias, né, os cerca de 4 meses, né, e a medida provisória não foi votada pelo Congresso Nacional. Ela perdeu a vigência. E aí voltou tudo a como estava antes. Então, foi uma confusão até para o pessoal do direito do trabalho, assim, foi um banzé. Agora, você imagina esse banzé no âmbito do homeschooling? Pode acontecer, entendeu? A gente tem que entender que a aprovação da medida provisória, superada a questão da conveniência, oportunidade do próprio governo, né, do próprio Poder Executivo entender que deve editar, ela pode não ser aprovada pelo Congresso. E aí é aquela história que fica pior a emenda que o soneto, né, sobre um determinado aspecto. Porque você vai ter uma proteção legal, entre aspas, de 120 dias. Né? Claro que também, aí, lembra que eu falei lá no começo da omissão do STF em falar como ficam as famílias educadoras, né? As famílias estão sendo processadas, pelo menos. A Constituição também estabelece que o Congresso deve regulamentar essas relações jurídicas que foram objetos da medida provisória por decreto legislativo. Então a Constituição passa a bola para o Congresso. Ele também normalmente não edita esse decreto legislativo quando a medida provisória perde a vigência. Né? Agora, o projeto de lei, a gente tem que lembrar, já existem projetos de lei em tramitação. Falar de um novo projeto de lei é falar de um projeto de lei a ser apresentado por esse governo. Né? E aí o projeto de lei vai entrar na pauta da tramitação legislativa, da tramitação dos projetos de lei, e aí tem um monte de outras coisas. Né? A vantagem da medida provisória sob um projeto de lei, a gente acho que já entendeu. Né? O projeto de lei, a gente tem projeto de lei, o mais recente que está lá, quer dizer, o mais antigo que está tramitando lá é de 2012. Né? Então a gente está falando de 7 anos de um projeto de lei. Outros 2 projetos foram apensados a ele, o projeto do deputado Lincoln Portela, né? Mas então, o que garante que um projeto de lei, um novo projeto de lei apresentado pelo governo Bolsonaro vá, ou por um deputado da base aliada, né? Ou pelo governo, o que garante que ele vá também ter uma tramitação rápida e ser aprovado? Nada garante. Né? Então, é por isso que a medida provisória, por esses 2 motivos, é que a medida provisória é muito mais interessante para a comunidade homeschooler, apesar desse risco de que ela não seja aprovada e perca a vigência, ou apesar do risco dela ser rejeitada, né? Mas ela é interessante porque ela entra imediatamente em vigor com força de lei e ela obriga o Congresso Nacional a apreciar o assunto. Né? Mesmo que ele não aprecie, ele fica com a pauta trancada. Né? Então, esses são os aspectos que fazem da medida provisória realmente a proposição legislativa mais adequada para a situação dos homeschoolers, de acordo com o que eu entendo. Algo como umas 3 ou 4 semanas atrás, eu estive com o Mike Donald lá no aeroporto, fiz uma live com ele. Não sei se você chegou a assistir. Eu não cheguei a assistir. Não, eu sou um youtuber que assiste muito pouca coisa do YouTube, até por falta absoluta de tempo. Mas eu fiquei sabendo dessa live. E então, uma das coisas que ele disse foi
que nos Estados Unidos as pessoas pressionaram muito os deputados, os senadores, indo até os gabinetes, marcando audiências, conversando com eles, levando as famílias. Você acha que isso seria algo que seria interessante a gente fazer no Brasil? Claro, eu acho que sim. Nesse momento, quanto mais. Eu acho que a gente falou isso antes de entrar no ar, né, Wesley? Então, como é uma situação em que é preciso mobilização acima de qualquer coisa, né? Eu acho que a gente precisa entender a diferença de estar exposto, ou melhor, de se expor enquanto alguém integrante do movimento, ou de se expor de forma ativista, né? E de estar exposto ao sistema. É diferente, né? Ou de estar no radar do sistema, ou de estar exposto ao sistema. Estar exposto ao sistema são as famílias que, por um motivo ou outro, né? Normalmente é por uma denúncia ou por uma questão de como que acabou tirando a criança da escola e foi levada adiante essa situação da escola para a Secretaria de Educação ou para o Conselho Tutelar. São pessoas que, por contingência, vamos falar a verdade, por contingência e por um desastre, uma fatalidade, né, uma situação extremamente lamentável, são pessoas que caíram no radar do sistema. Mas estatisticamente, se nós formos parar para pensar, não é uma quantidade de pessoas muito grande se você for comparar com a quantidade de famílias homeschoolers mesmo. E não tô, isso é apenas uma afirmação de fato. O que eu quero dizer é que nós não temos a situação de que todos os homeschoolers do Brasil estão sendo processados. Não é isso, e longe disso. E o fato de as pessoas se. Então, quando eu falo que é estatisticamente pequeno o dado, de maneira nenhuma eu estou tratando de forma leviana ou menosprezando a situação dessas famílias. Muito pelo contrário. A minha grande preocupação agora são essas famílias. Entendeu? Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer que se a comunidade homeschooler der as caras nesse momento, se as pessoas derem as caras, apesar de eu entender todos os receios que elas possam ter, dificilmente isso vai gerar qualquer tipo de represália da parte do Estado. Certo? Por quê? Porque a forma de você cair no radar é muito, muito clara, muito própria, tem um caminho para isso. Não existe uma agência de espionagem, uma agência do Conselho Tutelar, do Ministério Público, que fique monitorando o Facebook, lives no Facebook, lives no YouTube e tal, ou você não vai sair do gabinete de um deputado, o deputado vai pegar, vai anotar o nome da sua família e vai oficiar o Conselho Tutelar, né? Então a gente precisa entender que são coisas que funcionam em esferas diferentes. Né? Então, se houvesse uma mobilização grande das famílias homeschoolers, agora o foco tem que ser em âmbito nacional, certo? E aí tem uma certa dificuldade, porque não é todo mundo que vai poder estar indo a Brasília sempre, né? Mas já existem ideias de mobilização, tá? Eu vou tomar a liberdade de falar que a Gaba Costa, né, bastante conhecida do pessoal, já está pensando, já está querendo articular, talvez você até já saiba disso, né? Então, quanto mais pessoas puderem estar engajadas nisso, eu entendo que é melhor. Mas, num segundo momento, nós precisamos entender também que um engajamento ou uma mobilização em nível local pode ser interessante, necessária, tanto pensando em termos de. Mas aí as pessoas precisam. A comunidade homeschooler precisa estar tão engajada a ponto de conseguir fazer um raio-x também tanto do Estado, né, das autoridades estaduais, do Legislativo Estadual, quanto do município. Mas você tem casos muito exitosos, né, no âmbito municipal, como o de Vitória, né? A Geovânia está aí e você está parceira aí do Coop, né, e você sabe muito bem como é que é a situação lá de Vitória. Então lá eles têm uma mobilização muito boa, vamos dizer assim, uma possibilidade de aprovação de uma lei municipal até, né? Que essa lei municipal garantiria a segurança jurídica, pelo menos às famílias de Vitória, entende? Então, é uma questão de mobilização. E estando as famílias mobilizadas, engajadas, do ponto de vista de ativismo político mesmo, né? Ativismo em prol da causa, isso, querendo ou não, até serve como
serve para derrubar uma das falácias que é o argumento da socialização, né? Porque estudos nos Estados Unidos mostram que adultos, né, provenientes do homeschooling são mais engajados politicamente, né? Mas os pais poderiam estar engajados politicamente nesse sentido, e isso, inclusive, ajudaria a derrubar esse argumento, né? De falta de engajamento político, ou falta de socialização, enfim. Pois é, então esse momento é o momento da gente ter coragem, né? E estar à frente mesmo dessa luta junto com os nossos representantes, né? Eu acho que isso é importante a gente essa mensagem, né? Eu entendo que sim, mas é aquela coisa, né? Eu também compreendo ainda, entendo, né? Não recrimino a quem entende que deve permanecer resguardado, né? Enfim, é uma opção de cada um. O mais importante é a gente ter esse respeito, né? Porque é isso que a gente está buscando, né? Do próprio Estado, né? Então eu entendo perfeitamente a posição, mas a gente expôs aqui argumentos bem racionais, bem coerentes, né? Que demonstram por que seria interessante esse engajamento de uma quantidade significativa de famílias. É difícil levar muita gente lá para Brasília para fazer esse trabalho, a gente sabe, né? Mas de repente, quem tivesse essa disponibilidade poderia, de alguma forma, se articular com a NED e até estabelecer algum calendário de visitas, alguma coisa assim, sabe? Daria para pensar em coisas assim para que a gente pudesse fazer um trabalho mais incisivo mesmo, né? Eu acho que é uma ideia interessante. Excelente, excelente. Eu quero agradecer, a conversa foi muito boa, tenho certeza que foi também esclarecedora para as pessoas. Eu quero, então, Carlos, agradecer, dizer novamente que eu conversei hoje com Carlos, deixa eu falar o nome dele aqui, é comprido, né? Carlos Eduardo Rangel Xavier, que é procurador do Estado do Paraná, professor universitário, mestre em Direito e pai homeschooler. E conversou com a gente explicando aqui os detalhes do acórdão, que foi a decisão, que é a decisão final do STF no julgamento de setembro, sobre o caso do homeschool. E falamos também um pouco aqui brevemente sobre as medidas provisórias ou a lei e sobre esse engajamento das famílias. Bom, Carlos, muito obrigado pela sua disposição, obrigado pelo seu tempo e pelas palavras todas. Eu que agradeço. Grande abraço, Wesley, abraço para todos aí. Gente, muito boa noite. Tchau.